A Parasita Azul, conto de Machado de Assis. Este é o 10º vídeo, estamos começando a 5ª parte deste conto. A distância da igreja à casa era pequena, e a conversa entre Isabel e Camilo não foi longa nem seguida. E todavia, leitor, se alguma simpatia te merece a princesa moscovita, deves sinceramente lastimá-la. A aurora de um novo sentimento começava a dourar as cumeadas do coração de Camilo. Ao subir as escadas... Bom, a primeira imagem aqui é interessante, né? Lembre-se, quando a aurora surge, primeiro o sol bate nos cumes das montanhas, né? Mas você sabe com certeza, naquele momento de manhãzinha, que não é só o cume que vai ficar iluminado. Logo, logo, o sol vai estar a pique e tudo vai ser inundado por essa luz intensa, né? Acho que é essa a ideia aqui. Ao subir as escadas, confessava o filho do comendador de si para si que a interessante Patrícia tinha qualidades superiores às da bela princesa russa. Hora e meia depois, isto é, quase no fim do jantar, o coração de Camilo confirmava plenamente esta descoberta do seu investigador espírito. A conversa, entretanto, não passou de coisas totalmente indiferentes, mas Isabel falava com tanta doçura e graça, posto não alterasse nunca a sua habitual reserva. Os olhos eram tão bonitos de ver ao perto, e os cabelos também, e a boca igualmente, e as mãos do mesmo modo, que o nosso ardente mancebo só mudando de natureza poderia resistir ao influxo de tantas graças juntas. O jantar correu sem novidade apreciável. Reuniram-se à mesa do tenente-coronel todas as notabilidades do lugar. O vigário, o juiz municipal, o negociante, o fazendeiro. Reinando sempre de uma ponta a outra da mesa a maior cordialidade e harmonia. O imperador do divino, já então restituído ao seu vestuário comum, fazia as honras da mesa com verdadeiro entusiasmo. A festa era o objeto da geral conversa, entremeada, é verdade, de reflexões políticas em que todos estavam de acordo, porque eram do mesmo partido, homens e senhoras. O Major Brás tinha por costume fazer um dos brindes. Lembre-se, o Major Brás é aquele homem zarrão, né? O Major Brás tinha por costume fazer 1 ou 2 brindes longos e eloquentes em cada jantar, de certa ordem a que assistisse. A facilidade com que ele se exprimia não tinha rival em toda a província. Além disso, como era dotado de descomunal estatura, dominava de tal modo o auditório que o simples levantar-se era já meio triunfo. Não podia o Major Brás deixar passar incólume o jantar do tenente-coronel. Ia-se entrar na sobremesa quando o eloquente major pediu licença para dizer algumas palavras singelas e toscas. Um murmúrio equivalente aos não apoiados da câmara acolheu esta declaração do orador. E o auditório preparou o ouvido para receber as pérolas que lhe iam cair da boca. O ilustre auditório que me escuta, disse ele, desculpará a minha ousadia. Não vos fala o talento, senhores, fala-vos o coração. Meu brinde é curto. Para celebrar as virtudes e a capacidade do ilustre tenente-coronel Veiga, não é preciso fazer um longo discurso. Seu nome diz tudo. A minha voz nada adiantaria. O auditório revelou por sinais que aplaudia sem restrições o primeiro membro desta última frase. Ou seja, que o meu brinde vai ser muito curto, né? E com restrições o segundo. Isto é,
Cumprimentou o tenente-coronel e o major e o orador, que para ser coerente com o que acabava de dizer, devia limitar-se a esvaziar o copo, mas ele prosseguiu da seguinte maneira. O imenso acontecimento que acabamos de presenciar, senhores, creio que nunca se apagará da vossa memória. Muitas festas do Espírito Santo tem havido nesta cidade e em outras, mas nunca o povo teve o júbilo de contemplar um esplendor, uma animação, um triunfo igual ao que nos proporcionou o nosso ilustre correligionário amigo, o Tenente-Coronel Veiga. Honra da classe a que pertence, glória do partido a que se filiou, e no qual pretendo morrer, completou o Tenente-Coronel. Nem outra coisa era de esperar de Vossa Excelência, disse o orador, mudando de voz para dar a essas palavras um tom de parênteses. Apesar da declaração feita no início de que era inútil acrescentar nada aos méritos do tenente-coronel, o intrépido orador falou cerca de 25 minutos com grande mágoa do padre Maciel, que namorava de longe um fofo e trêmulo pudim de pão, e do juiz municipal, que estava ansioso por ir fumar. A peroração, quer dizer, o discurso, né, desse memorável discurso foi pouco mais ou menos assim. Desculpe, a peroração não é o discurso, a peroração é a última parte do discurso, né? A conclusão, na verdade, do discurso. Então o narrador, graças a Deus, nos poupa de esses 25 minutos que as pessoas à mesa não conseguiram fugir, e a peroração acabou, a peroração foi mais ou menos assim. Eu faltaria, portanto, nos meus deveres de amigo, de correligionário, de subordinado e de admirador, se não levantasse a voz nessa ocasião e não vos dissessem em linguagem tosca. Sim, sinais de desaprovação de todo mundo, né? Não, que é isso, linguagem tosca, não é isso. Linguagem tosca, sim, mas sincera, os sentimentos que me tumultam dentro do peito, o entusiasmo de que me sinto possuído quando contemplo o venerado e ilustre tenente-coronel Veiga, e se vos não convidasse a beber comigo a saúde de sua excelência. O auditório acompanhou com entusiasmo o brinde do major, ao qual respondeu o tenente-coronel com essas poucas, mas sentidas palavras. Os elogios que me acaba de fazer o distinto Major Brás são verdadeiros favores de sua alma grande e generosa. Não os mereço, senhores. Devolvo-os intactos ao ilustre orador que me precedeu. No meio da festa e da alegria que reinava, ninguém reparou nas atenções que Camilo prestava à bela filha do Dr. Matos. Ninguém, digo mal. Leandro Soares, que fora convidado ao jantar e assistir a ele, não tirava os olhos do elegante rival e da sua formosa e esquiva dama. Há de parecer milagre ao leitor a indiferença e até o ar alegre com que Soares assistia aos ataques do adversário. Não é milagre. Soares também interrogava o olhar de Isabel e lia nele a indiferença, talvez o desdém, com que tratava o filho do comendador. Nem eu nem ele, dizia consigo o pretendente. Camilo estava apaixonado. No dia seguinte amanheceu pior. Cada dia que passava aumentava a chama que o consumia. Paris e a princesa, tudo havia desaparecido do coração e da memória do rapaz. Um só ente, um lugar único, mereciam agora as suas atenções: Isabel e Goiás. A esquivança e os desdéns da moça não contribuíram pouco para esta transformação. Fazendo de si próprio melhor ideia do que o rival, Camilo dizia consigo: se ela não me dá atenção, muito menos deve importar-se com o filho de Soares. Mas por que razão se mostra comigo tão esquiva? Que motivo há para que eu seja derrotado como qualquer pretendente vulgar?
Nessas ocasiões, lembrava-se do desconhecido que lhe falara na igreja e das palavras que lhe dissera. Algum mistério haverá, dizia ele, mas como descobri-lo? Indagou das pessoas da cidade quem era o sujeito baixo, de olhos miúdos e vivos. Ninguém lhe soube dizer. Parecia incrível que não chegasse a descobrir naquelas paragens um homem que naturalmente alguém devia conhecer. Redobrou de esforços. Ninguém sabia quem era o misterioso sujeito. Entretanto, Camilo frequentava a fazenda do Dr. Matos e ali ia jantar algumas vezes. Era difícil falar a Isabel com a liberdade que permitem mais adiantados costumes. Fazia, entretanto, o que podia para comunicar à bela moça os seus sentimentos. Isabel parecia cada vez mais estranha às comunicações do rapaz. Suas maneiras não eram positivamente desdenhosas, mas frias. Dissera-se que ali dentro morava um coração de neve. Ao amor desprezado, veio juntar-se o orgulho ofendido, o despeito e a vergonha, e tudo isso, junto a uma epidemia que então reinava na comarca, deu com o nosso Camilo na cama, onde por agora o deixaremos entregue aos médicos, seus colegas.